é um coração que pertence a Deus. Amém, meus amados? Temos a arte aí no telão. Um coração que pertence a Deus. Meus amados, este tema vai ser o tema principal das duas mensagens que teremos hoje. Né? E dentro dessa abordagem, né, um coração que pertence a Deus, essa primeira mensagem está voltada para, né, o seguinte subtítulo, né, guardando o coração. Amém, meus amados? Guardando o coração. Então, é a primeira abordagem que nós vamos ter nesta manhã, para que possamos contemplar este tema, que é muito abrangente. A gente não vai, esgotar totalmente ele hoje. Mas, meus amados, está escrito lá em Provérbios 4, 23. De todas as coisas que você deve guardar, o quê? Guarde o seu coração, porque dele vem o quê? Né? As fontes da vida. E aí, meus amados, nós devemos entender o que é o coração na perspectiva bíblica. Coração, no sentido comum aí na nossa nação, até no mundo, né? Você vê isso nas músicas internacionais e nacionais. Coração para o povo aí fora diz respeito à vontade, aos sentimentos, às inclinações, às paixões. Mas o coração, quando você lê na Bíblia, coração, meu amado, diz respeito ao centro da sua vida, ao núcleo do seu ser. De onde vêm as vontades, os desejos, os sentimentos também, as ideias. É aquela parte do ser humano, né, que engloba tudo aquilo que é o ser humano. A mente, os pensamentos, tudo aquilo que envolve pensamentos, mentes, aí você encontra vontade, sentimentos, inclinações. Guarde o seu coração. Amém, meus amados? Fala para o seu irmão, guarde o seu coração, meu querido. E hoje nós vamos aprender, nessa primeira parte, nós vamos aprender mais sobre isso. O mundo aí fora fala o seguinte: escute o seu coração. Escute o seu coração. A Bíblia fala outras coisas. Guarde o seu coração. O seu coração é enganoso. Nós vamos ver alguns textos nessa manhã. Amém, meus amados? Meus amados, um dos pontos fortes da Bíblia, assim, uma das coisas que Deus mais fez na Bíblia foi prevenir o povo, trabalhar para que o povo, tanto os patriarcas, aqueles que vieram antes, quanto o povo de Israel, e também a igreja, trabalhar para que o povo, Deus trabalhou para que o povo não se desviasse para as outras coisas. Não se desviasse para os outros deuses, não se desviasse para outros propósitos, não desse ouvido às suas inclinações naturais. Deus, Ele trabalhou muito nessa área. E continua trabalhando, porque Ele está aqui. Amém, meus amados? Continua trabalhando através da sua palavra. Tanto que quando você tem um mandamento lá, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo, que diz respeito ao seguinte: olha, não adore outros deuses. Não coloque outras coisas na sua vida no lugar de Deus.
seja as idolatrias ali, né? Os outros deuses ali da região de Canaã. E mais no Novo Testamento, né? Fica mais claro, não que no Antigo Testamento não trabalhe isso, mas que deuses, né? Pode ser muitas coisas, idolatria pode ser muitas coisas, além de se ajoelhar de uma imagem, além de orar para uma imagem, orar para outro Deus, falso Deus. Mas Deus fala: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Este é o maior mandamento de todos. Glória a Deus, igreja. Guardar, meu querido irmão, guardar é proteger. Guardar é proteger. E a Bíblia fala: não escute o seu coração, mas ela fala: guarde o seu coração. Então, como que nós vamos fazer para guardar o nosso coração, se o nosso coração não pode ser a fonte da verdade das nossas vidas? Porque ele é enganoso. Paulo descreve essa verdade muito bem em Romanos capítulo 1, que ele fala o seguinte: olha, o homem ignorou a verdade de Deus, ignorou a verdade de Deus e achou, inculcou, né, na sua mente que ele era sábio. Achando que era sábio, que era inteligente, que estava fazendo certo, tornou-se louco. E trocou a verdade de Deus e a glória de Deus pela mentira e pela idolatria. E assim, indo neste caminho, né, se inclinou para toda sorte de pecado, de concupiscência, de desejos pecaminosos. Porque o coração do homem é mau. Mas devemos guardar o coração. A verdade, meus amados, a verdade de Deus, ela é revelada pelo Espírito. Amém, meus amados? E o Espírito revela essa verdade nos nossos corações. E depois que o Espírito revela a verdade nos nossos corações, nós temos um trabalho, que é guardar essas verdades nos nossos corações. Amém, meus amados? Guardar a palavra de Deus nos nossos corações, a palavra revelada. Olha, o homem por natureza, ele sabe, ele conhece a lei de Deus, por natureza. Paulo diz isso em Romanos capítulo 2. Por natureza, ele conhece a lei de Deus. Mas, por natureza, ele é carnal, inclinado para o pecado. E aí, meu querido, tudo é distorcido. Então, Deus tem um trabalho, desde o início da humanidade, de se revelar e de se apresentar ao homem, para que a verdade seja mantida nos corações daquele que crê. Por isso que você encontra na Bíblia vários versículos: medite na palavra, leia a palavra, estude a palavra. Salmo 119, né? Está cheio de versículos assim. Para que possamos proteger o coração. E para proteger, meu querido, você vai ter que fazer algo que é muito chato. Quem gosta de filme aqui? Pode falar, não é pecado não. Né? Tem gente, não, eu gosto de filme, não posso falar não, o que o meu irmão vai achar, né? Eu gosto de filme. Eu gosto de filme. Mas você já sentou de um lado de uma pessoa que toda hora fica reparando os defeitos do filme? É bom ou ruim? É ruim, não é? Mas Deus falou para você ser assim.
Deus te chama para conhecer a verdade. E a partir desse ponto, agora você vai ter que guardar o seu coração. E você vai ter que ser, lógico que na medida do Espírito, amém, meus amados? Na medida do Espírito, porque a palavra, ao mesmo tempo que ela promove, esse senso de julgamento, esse senso crítico, ela promove também a misericórdia e o amor, amém, meus amados? Mas Deus chamou para você ser um observador, um crítico, entre aspas, para que tudo que você recebe, seja ouvindo, seja vendo, seja tocando, seja filtrado pela palavra. Amém, meus amados? E assim nós guardamos os nossos corações. Glória a Deus, igreja. Quem está acordado aqui? Glória a Deus. Nós sabemos que temos 3 inimigos. A Bíblia apresenta para nós 3 inimigos. Satanás, o sistema e o velho homem. Eu te pergunto, qual que você acha que, dos 3, qual que é o pior? Velho homem. Quem já viu, por exemplo, um endemoniado? Hoje está difícil aparecer demoniado, né? Está precisando aparecer demoniado para o pessoal tremer de medo e ver o... Quem já viu uma pessoa várias vezes endemoniada, o demônio ser expulso e o demônio voltar? Quem já viu? Expulsar demônio é a parte fácil, sabia disso? Não que não vai envolver consagração, você, confiança em Cristo, fé, mas é a parte fácil. É a parte fácil. Agora, a própria pessoa fechar a porta para o demônio, a pessoa se apegar a Cristo, ao único Senhor e Salvador, e aí sim ter a porta fechada para o demônio. Sabe por quê, meus amados? O pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Você concorda comigo? Sabe? Tanto que a abordagem bíblica de Gênesis e Apocalipse não é dar muito destaque para Satanás. Não é terceirizar a culpa. A Bíblia apresenta Satanás é o inimigo das nossas almas. Existe sim a batalha espiritual. Amém, igreja? Mas a abordagem bíblica de Gênesis e Apocalipse, ali Deus lidando com Caim, Deus lidando com Abraão, Isaac e Jacó, Deus lidando com Moisés e com todo o povo, Deus lidando com Davi, e Deus falando através dos profetas, Jesus, as palavras de Jesus. Jesus talvez seja aquele que mais expulsou demônio. E ali, parece ali, que a manifestação do Messias ali, promoveu ali, Satanás soltou as legiões dele para atrapalhar Jesus ali, o ministério do Cristo, Tu és o Cristo, tu és o Cristo. Cala a boca. Jesus falava, não, calado. Ali Satanás querendo atrapalhar o Cristo, promover confusão no ministério de Cristo. Mas a abordagem de Cristo, dos apóstolos, é a abordagem seguinte, olha, você tem que vencer Satanás, ok, mas o principal inimigo é você. O principal inimigo é você. Sua velha natureza, o velho homem. Satanás é o enganador, Satanás é aquele que mente. E aquele que fala que o errado é certo. Não é isso que ele fez com Eva? Distorce a palavra. Não é isso que ele fez com Jesus? Satanás usou o Antigo Testamento, meu querido, para tentar Jesus.
O sistema, o mundo, é o sistema da mentira, onde aquilo que é louvado é vão. Concupiscência dos olhos, da carne, tudo aquilo que o ser humano acha que é vitória, que é bom, a Bíblia fala, é vaidade. E é um sistema que tem um príncipe, tem um rei, diabo. Né, a gente está falando muito sobre política, né? Você vê que os poderosos não querem largar o poder de jeito nenhum. Né? Poder, né? E aí, na hora que você vai ver, as coisas que o poder promove, que é o bem-estar financeiro e material, e o bem-estar, entre aspas, tá? Entre aspas, esse bem-estar, tá? O bem-estar carnal, sexual, e ali, vícios, orgias, luxos. É isso que o traficante quer, é isso que o deputado mal intencionado quer, é isso que o juiz mal intencionado quer, é isso que a pessoa comum quer. Mas Deus te chamou para uma vitória diferente. Glória a Deus, igreja. Deus te chamou para uma vitória diferente. Deus te chamou para uma vitória que é a seguinte, olha, aqui na terra, lutar contra a velha natureza e querer ser segundo a imagem de Cristo, e esperar a resolução de todas as coisas. A vitória das vitórias. A vitória sobre a morte, sobre todas as consequências do pecado. Hoje nós podemos dizer com certeza, em Cristo Jesus, somos mais do que vitoriosos. Glória a Deus, igreja. Mas temos essa guerra, temos essa batalha. E para isso devemos proteger os nossos corações. Né? Hoje é muito falado aí, né? Autossabotagem. Está muito, né? Tem escutado bastante. Você está se auto-sabotando, tanto que hoje muitas pessoas falando, olha, não é você que é preguiçoso, é o seu cérebro que está mal acostumado, né? É uns trem meio estranho aí, não estou entendendo direito não. Não, eu que sou preguiçoso, eu que sou mal. Eu tenho que dar nome aos bois, eu tenho que ter o diagnóstico bom para tomar o remédio certo. Glória a Deus, igreja. E o remédio certo é, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Glória a Deus, igreja. Em Cristo Jesus. Vamos supor aqui, meu querido, olha, você está enfrentando tentações. Né? Você não pode ir na força do próprio braço. Você vai para a tentação, igual Paulo fala em Romanos capítulo 8, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, ou seja, certamente vocês vencerão. Em outras palavras, ele está falando o seguinte, olha, se pelo Espírito, se confiando na vitória em Cristo Jesus, a vitória que Cristo Jesus conquistou lá na cruz, no Calvário por você, confiando no sacrifício de Jesus e firmado em Cristo Jesus, você guerrear contra as inclinações da carne, você será mais do que vencedor. Glória a Deus, igreja. Porque sem Cristo Jesus, meu querido, é derrota na certa. Não tem esperança, não tem alegria. Cristo, meu querido irmão, nos manda para a guerra dizendo o seguinte, olha, você que crê em mim, você vai para a guerra, mas você já é mais do que vencedor. E você tem que crer nisso. Glória a Deus, igreja. Então, uma das coisas mais, assim, na minha vida pessoal, é lógico, né, na minha vida pessoal, lógico que é pessoal, né? Na minha vida, uma das coisas que eu mais tenho que lutar e guardar no meu coração, é guardar a seguinte informação, Glaico,
você é justificado pela graça de Cristo Jesus. Você é justificado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Sabe por quê? É natural em mim a religião das obras. Então eu tenho que guardar meu coração, eu tenho que estar sempre ouvindo o Evangelho. Eu sempre tenho que colocar lá um Paul Washer, John Piper, lá, né? Esses irmãos que pregam o Evangelho e exaltam a obra de Cristo lá na cruz do Calvário. E esses irmãos, eles são interessantes, né? Eles destacam muito o pecado. Igual os... Esqueci o nome aqui da turma. Os puritanos. Mas destaca o pecado, mas destaca mesmo. Assim, chega a incomodar. Mas na mesma proporção, eles destacam o seguinte, olha... Cristo Jesus, está vendo como é que você é? Mas Cristo Jesus venceu por você. Então viva nessa verdade. Viva em Cristo. Então eu tenho que estar sempre guardando meu coração para eu não praticar a religião das obras. A religião do mérito. Eu já estive lá. Não presta não. Só tem 2 caminhos, só tem 2 resultados. Eu comprovei esses 2 resultados. Um resultado é o farisaísmo. É chegar, né, de noite e falar, não, hoje pode voltar a Jesus Cristo. Hoje eu orei, hoje eu não pequei. Olha só a arrogância, hoje eu não pequei. Né? Hoje eu fiz isso, hoje eu ajudei a senhorazinha a atravessar a rua, hoje eu... Esse era um extremo. E qual que era o outro extremo? Medo. 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 E sentir aquela coisa, né? Deus é esmagador e tal, e Ele vai me condenar. E aí, meu querido, a gente entra num processo que aí um pecado se manifesta, você não consegue largar o pecado. Não consegue. Na mesma proporção que a condenação vem, o desejo do pecado vem. Por isso que está escrito, se o filho, e o contexto lá em João capítulo 8, é o mesmo contexto. Tudo que eu estou falando aqui. Né? Jesus falando para aquela turma lá, eu sou filho de Abraão. Eu sou filho de Abraão, não tem pecado não, eu sou filho de Abraão. Farisaísmo. Jesus fala o seguinte, né? Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E outra parte, lá em Mateus, ele vê o seguinte, fala para as multidões, olha, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados. E na hora que você vai estudar, você entende, olha, o povo está sendo ali esmagado pelos fariseus que não levantavam com o dedo sequer as regras que eles impunham para o povo. Não levantavam, não faziam força. Mas eles, para manter o poder, meu querido, às vezes o líder faz isso, ele esmaga o povo para o povo se sentir culpado. 2 coisas que escravizam o povo. Trabalhar em cima da esperança ou do medo. Escraviza vocês, meu querido. Escraviza a gente. Mas aí Jesus diz, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu o quê? Tome sobre mim, sobre você o meu, porque Ele é... eu entendi, meu querido. Eu sou pecador, mas Cristo carregou os meus pecados lá na cruz do Calvário. Você entendeu, meu querido? Então eu vou para a batalha, eu vou para a luta contra o pecado, contra a tentação, tendo toda essa carga de verdades no meu coração, que promove seriedade e promove alegria. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quem é mais que vencedor em Cristo Jesus? Aplauda Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, igreja. Então eu tenho que guardar o meu coração. Meu coração tem que estar firmado na palavra, no Evangelho. Entendeu? Essa é a minha batalha. Porque senão eu vou para o caminho das obras. O caminho do mérito. Mas tem outros aspectos que precisamos trabalhar também, não somente na questão de estarmos firmes em Cristo Jesus, temos um caminho a trilhar,
uma santidade para ser conquistada. Glória a Deus, igreja. Temos uma santidade para ser conquistada. Olha, a minha natureza foi mudada. Meus valores foram mudados. Eu nasci de novo, eu sou nova criatura. Glória a Deus, igreja. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque eu, deixo de fazer aquilo que é óbvio. As ferramentas que Deus deixou, para que pudesse exercitar os músculos espirituais. Tem que ficar esperto, eu tenho que guardar meu coração. Orai e vigiai, porque o quê? O espírito está pronto, mas o quê? A carne é fraca. Ali os discípulos, meus amados, estavam prestes a serem tentados. Foi lá no Getsêmani que aconteceu isso, que Jesus disse isso. Orem, vigiem. E ali ele trouxe esse ensino, que servia para aquela ocasião ali. Os discípulos seriam peneirados por Satanás. Jesus disse para Pedro, vocês vão ser peneirados. Pedro, Satanás, Pedro estava todo arrogante, Onde fores, eu irei. Morrerei contigo. Aí Jesus, você vai ser peneirado, Pedro. Satanás vai fazer você dançar na peneira. Mas eu roguei por ti. Quando vier as coisas, quando as coisas acontecerem, fortaleça os seus irmãos. Viu, Pedro? E aí, Jesus está no Getsêmani, está orando, e eles estavam ali dormindo de tristeza. O texto diz, Estavam dormindo de tristeza. Estavam tão tristes. Não é o Messias, não vai cumprir aquilo que aconteceu, que foi prometido pelos profetas, não. O que vai acontecer? Ele vai morrer? Que história é essa de ressurreição? Vigie comigo. Não vigiaram. Aí Jesus, traz esse ensino que serve para toda a nossa vida. Orai e... Porque o espírito, mas a carne é... Ou seja, tem uma parte em vocês que está pronta, mas tem uma parte em vocês, que não está pronta não. Aí o povo usa esse texto, a carne é fraca, para justificar. Não, esse texto deve ser para que você guarde o seu coração. Para que você vigie e guarde o seu coração. Glória a Deus, igreja. Meu querido, onde está o seu coração agora? Onde estão os seus desejos? Você deve vigiar. Olha só o que a Bíblia diz, meus amados. Abram lá em Jeremias 17, 9. A Bíblia traz um diagnóstico, olha. Eu já disse aqui, Já falei sobre isso. Mas vamos na Bíblia lá, porque, tem que mostrar, Vamos ler juntos aqui. Enganoso é mais do que todas as coisas. E desesperadamente o quê? Olha só, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que diz o versículo 10? Eu, o Senhor, eu conheço o coração. Eu conheço. Glória a Deus, igreja. Eu vou lá, coisa que você nem sabe, Deus sabe, meu querido. Eu provo os pensamentos. Ou seja, Ele vai trazer os pensamentos para a luz. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Qual que é o diagnóstico? O coração é bom ou ruim? E como a maldade se expressa? Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21, vamos ler aqui.
Porque de dentro, olha só, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus, o quê? A prostituição, os furtos, os homicídios e continua aí. A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E assim vai, minha querida. Ao 23 agora. Ora, todos estes males, vêm de dentro e contamina o homem. Qual que é o contexto aqui? O contexto é: a tradição humana desobedecida contamina o homem? Não. Mas as ações humanas que são pecado, surgem no coração. E o que surge do coração? Todos os pecados que existem. Todos. Então, o coração é bom ou mau? E o que esse coração mau produz? Todos os pecados. E aí vamos ver um ponto muito importante que eu quero destacar essa manhã, antes de terminar essa primeira parte. Que essa primeira parte só vai ser esses pontos negativos. A pastora Dilma vai trazer uma outra abordagem. Você sabia que você deve guardar o seu coração? Amém, meus amados? Você sabe disso, né? Estou falando disso. Mas que, apesar de você ter um coração dentro de você, você tem um espírito aí, uma mente, melhor dizendo. Nós somos seres que funcionamos em bando. Hoje a gente está enfrentando essa coisa dos desigrejados, né? Dos desigrejados. É algo gravíssimo, porque o ser humano, ele funciona em bando. Nós aqui, por exemplo, nessa manhã, nós estamos em um só espírito buscando a presença de Deus. Amém, meus amados? E aí você sabe, quantas vezes, meus amados, eu aqui, nos momentos de oração, e aquela falta de concentração, e aquela coisa toda, mas estando aqui no meio, aí eu vejo a Marineira orando, eu vejo a irmã Hilda orando, aí eu falo assim, Deus, como é bonito o barulho de oração, e isso me incentiva a orar. Só estou dando um exemplo. Aí eu, deixa eu orar também, né? Buscar a Deus também, não ficar só admirando a oração dos outros, deixa eu orar também. E isso pode ser aplicado em tudo na sua vida. Mas é algo que a igreja tem falhado miseravelmente. Em escolher bem o seu bando, a sua turma. E isso não envolve somente as companhias do dia a dia. Porque as companhias corrompem. Né? Vamos ler lá, 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler primeiro, antes de eu desenvolver. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Olha o que está escrito aqui no Novo Testamento, hein? Novo Testamento. Isso me faz lembrar Moisés falando para o povo de Deus lá no deserto. Não misture com os povos das regiões aí.
vocês vão se desviar de mim, seus corações não serão meus mais se vocês se misturarem, se vocês entrarem em aliança com essas pessoas. Aí Paulo traz esse ensino aqui para o Novo Testamento. As más, o quê? Corrompe. Mas aí eu esqueci de ler. Não vos enganeis. E é o que a gente mais está fazendo, está se enganando. Achando que as más conversações, que as más companhias, não corrompem os bons costumes. Não estou falando do seu trabalho, meu querido. Paulo deixa bem claro, se fosse assim, você teria que sair do mundo. Estou falando do seu dia a dia, né? Qual foi o homem mais sábio que pisou neste planeta fora Jesus Cristo? Biblicamente a gente pode falar que foi Salomão, não foi? Né? Mas o que Salomão fez, você sabe? Salomão desobedeceu à lei de Deus. Desobedeceu neste princípio de Deus. Não se misture. Não se misture. E está lá no texto bíblico. Salomão casou com mulheres idólatras. E quando já era mais velho, mesmo sendo sábio, o seu coração não era mais totalmente fiel a Deus. Não era só de Deus. Abraão ia lá no templo. Salomão, estou trocando, desculpe. Salomão ia lá no templo, adorar lá, estava lá o tabernáculo. Mas Salomão também acompanhava suas esposas para adorar os seus falsos deuses. E tudo começou, meus amados, da seguinte maneira. Deixa eu casar com essa mulher aqui, porque se eu casar com ela, eu vou ganhar mais território e vou ter paz com o rei do rei do Egito, por exemplo. Agora, deixa eu casar com essa princesa aqui. E foi indo, desobedecendo a Deus. E desobedecendo a Deus, desobedecendo. Aí você acha que quando... Tem que ler o Antigo Testamento corretamente. Você acha que quando a Bíblia fala que Salomão tinha isso, tinha aquilo, tinha tudo, tinha sei o quê, você acha que a Bíblia é teologiana? Não, está falando do pecado dele. Que ele conseguiu território tal? Não. O homem mais sábio, meus queridos, por desobedecer este conselho simples, não guardou o seu coração, e o seu coração, no fim da sua vida, não era mais fiel a Deus. O que você vai fazer? Você é sábio como Salomão? Talvez não, né? Mas a gente não pode, nesta luta, nesta batalha para proteger os nossos corações, a gente tem que prestar atenção nisso aqui. E aqui eu vou aplicar isso de forma mais abrangente. Quem é o influência da sua vida? As más conversações corrompem os bons costumes. Quem que você tem ouvido bastante nas redes sociais? Na companhia de quem que você gosta ficar? Você gosta de ficar na companhia de quem? Você gosta de ficar no meio do barulho santo, no meio do barulho de oração, no meio do estudo da palavra? Então, meus amados, para guardar os nossos corações, olha, chegamos à conclusão que o nosso coração é mau. Chegamos à conclusão que o nosso coração é capaz de todo pecado. Dele surge todos os pecados. E chegamos à conclusão, aqui, que as influências, externas são poderosas. E são capazes de corromper os nossos corações. O que é que você vai fazer? A pastora Dilma vai abordar essas questões, sobre amar a Deus, andar com Deus, andar com o povo de Deus, praticar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus, meus amados. Aquilo que Paulo fala lá em Romanos 7, que essa primeira pregação diz respeito ao que Paulo fala lá em Romanos 7. Eu de mim mesmo sou vendido ao pecado.
Eu de mim mesmo tenho nada. Posso até chegar à conclusão que a lei é boa. Né? Eu de mim mesmo. Né? E é isso. Esse foi o propósito dessa pregação. Te convencer, né? Mostrar para você as realidades espirituais, a realidade da nossa vida. Fique de pé no nome de Jesus.